Hoje você vai aprender um passo a passo completo, desde o início, do momento que você vai angariar o imóvel até o momento do final da venda, o que você deve fazer como corretor de imóveis. Meu nome é Mukesh Gama, sou corretor de imóveis associado à Imobiliária XP e sou líder do grupo Wolfpack aqui no Brasil. Nosso grupo é uma rede de corretores com um pouco mais de 2.200 corretores a nível internacional e nosso objetivo é criar um ambiente super colaborativo, onde a gente ensina sobre desenvolvimento pessoal, vendas, mídia social, marketing pessoal para ajudar você a escalar o seu negócio. Se você tem interesse em saber mais sobre o modelo revolucionário da XP Brasil e sobre o nosso grupo, tem um link aí na descrição, faça parte do Wolfpack, você vai se inscrever rapidamente e a gente vai sentar e conversar no 1 a 1 para eu te explicar tudo sobre o nosso modelo. Tudo começa lá atrás, na geração do lead, ou seja, da onde você está conseguindo o contato dessa pessoa. Pode ser um proprietário direto, pode ser uma indicação, pode ser um anúncio que você está rodando para gerar números de proprietários. Pode ser que você tenha um outdoor na cidade, te ligaram diretamente. Pode ser que a pessoa encontrou seu conteúdo no YouTube. Ou seja, eu quero ilustrar que existem várias maneiras diferentes de gerar esse primeiro contato. E se você não sabe por onde começar e por onde gerar esse contato, não é o objetivo desse vídeo de hoje, mas eu vou deixar aí no link da descrição do vídeo, tem um manual gratuito que chama Manual às 6 fases de geração de leads Q3X. Nele eu te explico exatamente como que você vai fazer para gerar esses leads e gerar leads quentes. Ok, segundo passo vai ser aquele primeiro contato com o proprietário. Nesse primeiro contato, você só tem que entender um pouco e conversar com ele, entender características gerais, ou seja, onde é o endereço, mais ou menos o tamanho do imóvel, a tipologia. Então, se for um proprietário direto, você já vai encontrar tudo isso no anúncio. Se não, é importante já nessa primeira conversa com o telefone, antes de você encontrar esse proprietário, você ter uma noção geral do que se trata e você já criar um cadastro ali no seu funil, no seu CRM, com nome, telefone, de preferência endereço e já com as informações fundamentais daquele imóvel. Segundo passo, mas ainda dentro desse primeiro contato, você vai agendar uma reunião, uma conversa no imóvel do proprietário. Então você vai conversar com ele e vai colocar na agenda e vai criar um compromisso no qual você vai encontrar, é muito importante isso, o proprietário e as pessoas que estão envolvidas no processo de decisão de preferência lá no imóvel, onde você vai conhecer o imóvel e conhecer o proprietário. Então é importante que não seja um dia que você vai lá conhecer o imóvel e não tem ninguém na casa, que está a faxineira para abrir, que está um funcionário. Explique que é bem importante que você venha conhecê-los e encontre eles no imóvel. E, enfim, se você vê que é um imóvel que está no nome de uma pessoa, mas quem vai tomar a decisão e está fazendo todo o processo, por exemplo, é o filho, é a mãe, aí você tem que encontrar, de preferência, a pessoa que vai tomar a decisão junto no imóvel para vocês conversarem. Quarto passo agora. Antes da reunião, o que você vai fazer? Você vai fazer um pré-estudo da região. Então eu já sugiro, agora que você tem umas características gerais do que se trata, fazer como se fosse um pré-estudo de mercado. Se você não conhece a região, já dá uma olhadinha no mapa aqui que tem próximo, já dê uma olhada nos preços médios, outros imóveis comparáveis, enfim, características de geral da região, porque se você está começando, talvez você saiba muito pouco, então é importante você ir preparado. Nada demais, separe 15 minutinhos da sua agenda para você analisar os arredores e fazer umas pesquisas nos portais e já ir um pouco preparado com uma noção do que se trata. Quinto passo, agora sim a reunião. Então você vai chegar lá já tendo feito esse pré-estudo e sugiro que você leve alguns materiais seus ali também, como pode ser uma apresentação ou até o contrato e enfim, outros tipos de material que você pode estar levando, até um presente para a pessoa seria muito interessante. E o objetivo dessa primeira conversa, na verdade, é você compreender o proprietário, tá? Então, assim, a ideia, trate como um grande amigo, como um familiar. Eu brinco assim, como se fosse sua mãe, porque se sua mãe virar para você e falar, quero vender o imóvel, você vai falar, nossa, por que será, né? E é uma casa tão bacana, por que está te levando a querer sair daqui? Será que eu posso ajudar de algum jeito? Para onde que você vai depois? Quando que você vai vender? Já? É depois? Todos esses fatores você vai estar ali, vai conhecer o imóvel muito bem, entender a história, por que a pessoa comprou aquele imóvel quando ela comprou, por que ela está lá, por que ela está decidindo sair. Só cuidado para não transformar um interrogatório, tá? Tente o máximo possível transformar numa conversa fluida, na qual você está ali andando no imóvel, conversando, tirando dúvidas e tentando entender por completo e a fundo o porquê e o motivo geral da venda desse imóvel. Sexto passo, agora é hora de você sentar
no final dessa conversa, enfim, nessa volta, senta com a pessoa e você vai explicar os próximos passos. Então aí varia, tem gente que de fato faz uma apresentação mostrando o serviço, enfim, bonitinho, e tem gente que toca também como uma conversa. Nessa conversa você vai explicar o seu serviço e explicar muito bem o que esperar, quais são os próximos passos que vão acontecer, quanto tempo cada coisa demora, enfim, os detalhes em relação a cada coisa e de forma geral o que o seu serviço inclui, tá? Muito importante também que você peça a documentação básica do imóvel, que seria no mínimo aí a matrícula e o IPTU, tá? Isso vai ser o suficiente agora para você depois retornar com o estudo de mercado e até fazer a due diligence, né, a diligência prévia do imóvel, que é o próximo passo. Ok, finalizou a reunião, já sabe, conheceu bem aquela pessoa, entendeu a motivação por trás, tem uma noção geral, já está com os documentos do imóvel, agora está na hora de você de fato fazer uma avaliação, né, um estudo, uma análise comparativa de mercado, enfim, existem métodos diferentes para se fazer uma avaliação. Você vai fazer essa avaliação e vai fazer uma diligência prévia, tá? Diligência prévia deveria ser o que muitas pessoas fazem, mas quase ninguém faz, que consistiria em você tirar as certidões relativas àquele imóvel, as gratuitas, tá? Aquelas que você consegue entrar na internet, clicar e tirar. Então você tira essa relação de certidões do imóvel para garantir que não tem nenhum problema e que você analise a matrícula do imóvel para você entender se, por exemplo, o proprietário está, né, de fato ali averbado na matrícula, se o imóvel está averbado, a construção completa do imóvel está ali, se não houve nenhuma mudança significativa, né, e, aliás, qualquer mudança em relação ao estado civil de qualquer um dos proprietários. Desculpe, deu um cortezinho aqui, mas uma mudança no estado civil de qualquer um dos proprietários. Então, qualquer fato novo tem que estar incluso ali na matrícula, às vezes um falecimento de alguém que estava incluso. Você vai analisar isso, se você identificar algum problema, você vai depois já orientar eles na correção. Se você não entende nada disso, ou você vai ter que estudar um pouquinho sobre isso, mas normalmente você vai ter um departamento jurídico que pode te ajudar com isso também. Feita essa análise jurídica e avaliação do imóvel, você vai levar e vai apresentar isso para o proprietário, tá? Vai apresentar a análise jurídica, os resultados, mesmo que esteja tudo ok, é importante você mostrar tudo o que já foi feito e que você mostre a análise comparativa, a avaliação do imóvel, tá? Em relação à diligência prévia, eu sei que algumas pessoas vão fazer só depois de angariar e algumas fazem ainda um pouco antes, tá? Ou seja, a formalização da angariação ali sendo feito o contrato, né, exclusivo ou aberto. Eu acho interessante, principalmente se você está trabalhando com um público um pouco mais seleto e com exclusividade, que você já leve isso pronto com um estudo de mercado, tá? Então você vai apresentar essa avaliação e é muito importante que você consiga mostrar para a pessoa o preço certo que o mercado está ditando, né? Não é algo que você sabe o valor, não é algo que você conseguiu reunir de dados e foi o mais preciso possível com o que o mercado está indicando e você saber todos os argumentos para explicar a importância de colocar o valor certo no imóvel. O nono passo, que é muito importante e muita gente esquece, é você aprender a criar clareza nas expectativas e garantir que as expectativas estão dentro da realidade. Ou seja, se você já não entendeu todas as expectativas desse proprietário, é bom que você busque entender a expectativa dele e estabeleça as suas, tá? Ou seja, qual que é o tempo médio que você espera que seu imóvel seja vendido? Vamos dizer que o cliente fala, eu estou esperando em média 2 semanas. E você está no mercado que a média mostra 3, 6 meses, 9 meses. É importante que você estabeleça essas expectativas com clareza e de uma forma realística, porque se você estabelecer expectativas erradas ou falhar em estabelecer qualquer expectativa, vai criar com certeza um atrito na relação sua com o proprietário posteriormente. Você tem que ajudar o proprietário a entender, e você mesmo tem que entender que vocês dois estão agora trabalhando de uma forma cooperativa, no qual vocês vão se unir para acelerar a venda do imóvel dele, e que você compreende muito bem os próximos passos e que é importante que você explique para ele também todos os próximos passos, desde o momento que é assinado o contrato de angariação até o final da venda, de uma forma resumida, para que ele tenha uma noção do que se esperar, tá? Muita gente está fazendo a venda do imóvel pela primeira vez e não tem a menor ideia, principalmente em relação a prazos de cada uma das etapas da venda. 10º ponto e muito importante, ainda nessa sua segunda reunião com o proprietário, você já vai assinar o contrato de angariação exclusiva ou aberta,
no qual esse contrato tem que conter alguns dados importantes, como nomes, tá? Nome dos proprietários, nome seu, nome da imobiliária, os documentos do imóvel, dados geral das partes, né? Prazo do contrato, obrigação de cada uma das partes, tá? Como que funcionaria para uma possível rescisão, quanto de comissão vai ser pago, como você vai tratar os dados, né? Como você vai usar os dados daquela pessoa ali que você está tendo acesso. Tudo isso é bem importante ser estabelecido de antemão. Tem gente que vai lá e angaria de qualquer jeito, chega na hora de vender, por exemplo, você nunca falou de comissões. Então, de novo, isso tudo faz parte das expectativas do combinado antes. Sempre que fica combinado antes, não dá problema depois. Parabéns, assinou o contrato, agora está na hora dos agendamentos, então você tem que organizar na sua agenda e compartilhar isso com o proprietário também, para que ele tenha ideia dos próximos passos. As fotos, a preparação do imóvel, né, para venda, as fotos profissionais, os vídeos profissionais, quando que você vai colocar os anúncios no ar, o tráfego pago, enfim, todo o seu plano e os conteúdos de marketing que você vai produzir, a placa, uma possível cartas que você vai colocar na região, possível landing page de tráfego, tudo que você for fazer com aquele imóvel é importante que você coloque na sua agenda, estabeleça os dias exatos para você executar e vá compartilhando isso com o proprietário. 12º passo é o marketing, tá? Aí você fala, pô, mas aquilo lá não era o marketing? Não, também, mas depois que tudo for ao vivo, né, já estiver tudo online, tudo no ar, aí que seu trabalho começa. Então você vai começar compartilhando com os proprietários os links dos anúncios, dos trabalhos que você fez, vai compartilhar em grupos de corretores, corretores parceiros, outros imóveis que estão sendo anunciados na região por outras imobiliárias. É importante que, se forem imóveis comparáveis, que quem está cuidando desses anúncios também saiba que o seu está no ar. Se você trabalha com gestão exclusiva, é mais importante ainda que você esteja mostrando para todos os parceiros, e até algumas pessoas, né, permitem que esses parceiros anunciem, então que você esteja encaminhando os dados desse imóvel para os seus parceiros anunciarem, começar a postar no Instagram, no Facebook, no Marketplace, em diferentes plataformas, para que você comece a expor esse imóvel e que você continue, pessoal. Não é uma coisa que você coloca uma vez e nunca mais mexe. O anúncio, eles têm que ser atualizados nas plataformas para ficar relevante. Você tem que ir repostando as coisas e mantendo aquele imóvel ativo no mercado e não parado. Outra parte muito importante do plano de marketing que muito corretor falha é o relatório e o relacionamento com o proprietário. Muitas vendas vão demorar um certo tempo, principalmente aqui no Brasil, que é um mercado mais lento. Então, o que eu quero dizer, você tem que estar organizado para estar conversando uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, é você que organiza. Mas você vai ter que estar conversando com o proprietário, às vezes para mandar um relatório, mesmo bonitinho, formal ali, do que está acontecendo, mas principalmente mantendo contato com ele com constância. Nem que seja para explicar, olha, realmente está um pouco mais devagar o movimento, mas é normal, já liguei para os outros corretores da região, né, tá assim os outros imóveis, foi feito isso, a gente continua trabalhando aqui, o senhor fica tranquilo, se tiver qualquer coisa a mais que você acha que eu posso fazer, é só me avisar. Então esse tipo de trabalho e relacionamento constante tem que fazer parte do seu dia a dia. 13º passo, visitas, tá? É aqui que muita gente faz muito errado aqui no Brasil. Primeiro, você tem sim como corretor que acompanhar as visitas, de preferência, sempre você vai acompanhar as visitas da sua angariação, né? Não coloque outro corretor para acompanhar aquela visita sem ele ter antes conhecido o imóvel, tá? Se ele for, no mínimo ele vai ter que chegar bem antes ali, você vai ter que dar um briefing geral para ele do que se trata, como explicar tudo, porque tem muita gente que acha que isso não faz diferença, mas eu garanto para você que uma boa visita bem conduzida vai mudar totalmente o seu resultado. Então faça o seguinte, no dia que você agendar uma visita, chegue antes, abra o imóvel inteiro, deixe as luzes acesas, né, já dê uma pré-organizada, às vezes tem algumas coisas fora do lugar, já tenha pré-combinado com o proprietário, tudo bem se eu mexer, tirar algumas coisas de lugar. Outro ponto muito importante, seria ideal, né, é o ideal que o proprietário não esteja no imóvel, que o imóvel esteja desocupado na hora da visita, tá? Por quê? Para que você ter um comprador mais confortável em estar ali, falar o que ele está pensando do imóvel, conversar com você e se sentir mais à vontade na casa, porque, querendo ou não, essa vai ser a casa da pessoa, ou enfim, vai ser o imóvel que ela vai investir. De qualquer forma,
ela tem que se sentir à vontade ali e não atrapalhando alguém precisando ir embora logo. Nessa visita é muito importante também que você tenha um modelo de um pequeno relatório, que você vai perguntar ali algumas perguntas para o comprador durante a visita e depois você vai preencher esse relatório para informar para o proprietário. Por que isso é importante? Por dois motivos. Primeiro, que formaliza essa visita estando presente lá, porque eu sei que alguns corretores, por exemplo, que trabalham com captação aberta, tem o medo de, vou levar a visita, vai correr tudo bem, depois ele vai lá, bate direto no proprietário, né? Então o relatório da visita vai ser uma forma de você formalizar que você levou aquele cliente, ele assinou ali o que ele achou do imóvel, se acontecer alguma coisa no futuro, você já tem um documento que te ressalva, e segundo, e até mais importante, você tem como dar um feedback real do proprietário do que as pessoas estão pensando do imóvel. Sim, e mais importante ainda, esse relatório da visita é um momento assim, que você vai parar no finalzinho da visita para conversar com a pessoa, pegar um feedback e se você sentir que ela está gostando do imóvel, já estimular uma proposta. Quem sabe você já vai sair dali com a proposta assinada, que é exatamente o próximo passo. 14º passo, a assinatura da proposta. Tá? Isso aqui é muito importante. Muita gente faz totalmente errada a proposta, tá? Acredite se quiser, porque a proposta, pessoal, não é só ali um documento assinado falando quanto que o cliente está oferecendo em valor do imóvel. Na verdade, idealmente vai ter que constar muito mais coisa, porque uma negociação não é só valor. Então, quais que são esses componentes que precisam estar ali dentro da proposta? Óbvio, os dados do imóvel, o nome do proprietário, tudo certinho, os dados do comprador, o nome correto, tudo isso tem que estar bem claro ali e correto. Você precisa ter o valor, óbvio, da proposta, a forma de pagamento, o sinal de negócio, né? Já tem que estar especificado o sinal de negócio, de preferência já vai pegar um cheque, um depósito, calção, já no momento da assinatura da proposta. Se não, dependendo, a imobiliária trabalha ali com um modelo no qual, após o aceite da proposta, a pessoa dá um sinal e tem um prazo ali de 48 horas para depositar esse sinal, para não perder o negócio, enfim, mas o sinal é muito importante. O prazo para desocupação do imóvel que essa pessoa está sugerindo, tá? Porque isso aqui é um fator muito grande. Se todo mundo concordar em preço, mas o proprietário precisa de 4 meses para sair do imóvel e o comprador tem 30 dias para entrar no imóvel, já não deu negociação, certo? Então tem que ter o prazo na proposta, tem que ter os itens que vão ficar no imóvel, ou seja, todos os móveis que vão ficar, as benfeitorias que vão ficar, já tem que estar listado de uma forma, nem que seja um pouco mais superficial, mas já tem que estar ali na proposta. E também podem entrar umas possíveis condições adicionais, tá? Dependendo do mercado, principalmente quando o mercado é um pouco mais lento, as propostas às vezes ficam um pouco criativas, tá? Então não só é relativa à forma de pagamento, parcelamento, etc., mas pode ser adicionado condições adicionais, como por exemplo, a pessoa, aquela proposta estar condicionada a uma vistoria de um profissional para garantir que o imóvel não tem nenhum problema. Aquela proposta estar condicionada a uma venda de um outro imóvel, ou seja, ela vai comprar depois que for finalizada a venda daquele outro imóvel dela, que às vezes pode estar só anunciado ou de preferência já fechou proposta e está em processo. E por último, que eu acabei esquecendo aqui, mas é muito importante, a data de validade da proposta, ou seja, essa proposta vai ser válida por 48 horas, se não for aceita em 48 horas não tem mais validade. Por que isso? Para dar um prazo de resposta, pessoal. Você não pode deixar ali a proposta com prazo indefinido. Então o comprador assina hoje, daqui um mês o proprietário vai lá e assina o mesmo documento e o comprador tem que cumprir. Não se esqueça, a proposta, uma vez que é assinada, já vai ser um documento que tem o poder, né, de lei de arras muitas vezes. Então, depois que for aceita a proposta, não pode desistir. E é exatamente por isso que você tem que combinar tantas coisas na proposta. Porque se o comprador vai lá, propõe, eu vou pagar 100 mil, o proprietário tá bom, aceito, já tem sinal de negócio tudo. Aí depois eles começam a discutir prazo, móveis, outras condições especiais de pagamento, tudo. E aí dá zebra, vamos dizer assim, dá algum problema nessa parte da negociação. Quando alguém for desistir, essa pessoa vai perder o sinal já, tá? Então é muito importante vocês terem mais atenção na proposta. Eu vejo muito corretor errando com isso. 15º passo, negociar. Então ótimo, agora você já tem uma proposta bem feita, como a gente falou ali, e agora seu trabalho é intermediar as partes para chegar no sim, para chegar em uma conclusão correta. De forma geral, se você está representando, por exemplo, é uma parceria e você já está com uma angariação exclusiva, você está representando o proprietário, você vai buscar as melhores formas para você fechar um negócio melhor para o seu cliente. Se você representa o comprador, você vai buscar as melhores estratégias para fechar um negócio um pouco melhor para o seu comprador. Tá? Um exemplo prático.
Pelo menos no nosso mercado aqui, uma proposta só reserva o imóvel uma vez que ela aceita. Ou seja, se o comprador chegou aqui e fez a proposta, o proprietário ele tem que pensar, o imóvel ainda está aberto à visita. Se a proposta tem um prazo de 48 horas, o que você pode fazer? Vamos dizer que você já teve outros leads, outras visitas, tudo, você pode contatar todo mundo e falar, olha, esse imóvel aqui acabou de receber uma proposta, né? Não posso revelar o valor e os detalhes da proposta por motivos, né, de segurança, mas ele acabou de receber uma proposta. Então, se você estiver interessado, o momento para visitar é entre hoje e amanhã, para você também vir com uma proposta potencialmente e poder garantir esse imóvel para você. Então, você cria uma urgência e cria uma competição ali dentro, tá? Já tive resultados muito bons com imóveis e consegui fechar, inclusive, imóvel por um valor acima do valor anunciado, que aqui no Brasil é algo bem raro, né? E você tem que entender quem está com o poder de negociação, porque de forma geral aqui no Brasil, quem tem mais poder de negociação é o comprador. Por quê? Porque a gente tem um estoque muito grande, ou seja, o comprador senta e ele fala, eu tenho 5 opções para escolher, vou ver quem que eu vou conseguir um negócio melhor. Então, se você conseguir inverter, né, se você estiver trabalhando para o proprietário e conseguir inverter a ordem dos fatores, ou seja, o imóvel dele está com uma demanda muito boa, tem várias propostas chegando ao mesmo tempo, quem está com poder de negociação é o proprietário. Lembrando também que você não cabe a você forçar ou tentar influenciar alguém a aceitar uma proposta ou não. Seu papel é intermediar e tentar buscar a melhor solução para as partes. Então você vai ali intermediando, vai ajudando, tentando chegar num fechamento comum e sem ficar forçando, pessoal. Passo 16 é o fechamento mais formal. Então você conseguiu concluir a negociação, todo mundo assinou, agora vamos para uma parte um pouco mais formal. De novo, dependendo da estrutura imobiliária que você está, onde você estiver, você vai ter ajuda, vai ter suporte jurídico, etc. E a forma correta de fazer é essa. Mas fechada a proposta está no momento do contrato particular de compra e venda, onde você vai entrar em detalhes com todos esses fatores aqui, tá? Idealmente sempre é bom ter um contrato de compra particular. Mesmo que seja uma proposta à vista, que já vai para a escritura, daqui uma semana está vendendo, em especial, se tem condições especiais, como eu comentei, né, de imóveis que vão ficar a prazos específicos, é importante que você faça um contrato particular de compra e venda destrinchando tudo um pouco melhor, tá? Se a proposta estiver muito bem desenhada, muito clara e é um pagamento à vista, você pode eventualmente ir direto para a escritura. Se é financiamento, sempre vai precisar de um contrato particular de compra e venda. Então, de novo, aí você vai reunir a documentação das partes, normalmente, e vai seguir um protocolo que todo imobiliário deve ter e vai dar andamento aí, né, passar para o jurídico fazer essa parte formal de contratos. E é importante que aí você entenda bem os prazos relativos e possa explicar para o seu cliente. Então, se for um financiamento, quais são os passos, né? De forma geral, pessoal, vai ser tirada todas as certidões daquele imóvel no primeiro momento, então por isso que é importante, se você fez a diligência lá atrás e já tirou algumas, que, né, já vai estar resolvido algum possível pepino, mas se não você vai tirar agora, vai ser analisadas todas as certidões, estando tudo bem, o próximo passo vai ser a elaboração do contrato de financiamento, né, da escritura, né? No caso do contrato de financiamento tem mais uma etapa no meio, que é uma avaliação do banco no valor, pelo valor do imóvel, né, para entender quanto que ele vai financiar, enfim, se vai ser aceito o financiamento e aprovado. Depois dessa assinatura da escritura do financiamento, ainda vai ter os prazos relativos ali. Então, se for um financiamento, por exemplo, no dia da assinatura do contrato de financiamento, vai ser paga a entrada, só depois do registro do imóvel na matrícula que o proprietário vai receber o resto do valor. Então, é muito importante que você pare, compreenda o processo e explique para o cliente novamente, que você já tem que ter explicado lá atrás mais ou menos como funciona, mas agora entre em detalhes, quando exatamente ele vai desocupar o imóvel, quando que ele vai receber cada valor e destrinche cada passo para que ele se sinta confortável e seguro com os próximos passos do fechamento. Passo 17, entrega do imóvel, tá? Então, idealmente, pessoal, você vai, óbvio, o imóvel já tem que estar desocupado, idealmente ele vai estar limpo, organizado e você vai olhar, né, verificar se está tudo certo no imóvel antes de fazer a entrega de chave. Então você vai passar lá e vai verificar se tudo que foi combinado está feito. Tá? E é muito bacana que o imóvel esteja assim, limpo, organizado, que você já tenha conversado com o proprietário sobre isso antes, porque a gente quer entregar para uma próxima pessoa as coisas da mesma forma que a gente quer receber num outro momento. Para finalizar a entrega de chaves, precisa ser assinado um termo de entrega de chaves, ou seja, a pessoa tem que falar, olha, recebi tudo de acordo certinho como eu combinei lá no contrato. Por quê? Senão ela vai pegar a chave, vai passar um tempinho e vai falar, não está de acordo com o combinado
e vai querer criar problema, tá? Então, você tem que já, como eu falei, vai antes, vê se está tudo de acordo, recebe a pessoa, revisa tudo com ela ali, se está tudo de acordo com o combinado, e ela já assina um termo de entrega de chave. Se tiver alguma coisa que está fora do combinado, aí você também tem que intermediar aí para ser resolvido. Lembrando que não é sua obrigação resolver, tá? Então, se o imóvel está faltando um fogão, não é você que vai ter que comprar um fogão e colocar ali, mas é papel seu garantir que o proprietário e o comprador, cada um, cumpram com as obrigações deles diante do outro. Passo 18 é o pós-vendas e a nutrição. Não acaba, pessoal, o relacionamento de vocês com a entrega de chaves. Principalmente na corretagem, nosso trabalho é relacionamento. Então, faça um excelente processo de pós-venda, mantenha contato com essas pessoas, né? Faça um brinde bacana, tenha ideias criativas baseado no que você sabe que é importante para aquele cliente e entenda que, em média, tá? Isso é estatístico do mercado imobiliário. Uma venda fechada, se você fizer direito, vai te gerar, ao longo do tempo, mais 7 vendas. Tá? Então, trabalhe muito bem o relacionamento, entregue o melhor serviço possível para você ver essa venda virando mais vendas ainda. Você gostou desse conteúdo? Foi esclarecedor para você? Já aproveita, deixa aí seu curtir então e se inscreve no canal para você conseguir acompanhar os próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste de outros vídeos também da playlist da série do Corretor de Imóveis Iniciante. Então eu vou deixar aqui na tela para você e você pode acessar os outros vídeos também.